justiça é um direito seu. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 61.4 da TV Digital, canal 6 da NET, canal 361.4 da Sky. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma satisfação tê-los como telespectadores. Estamos aqui hoje para realizar o nosso programa de número 85. Ou seja, para cá já vieram 84 empresários, executivos e políticos do melhor time da cidade, porque para cá só vêm os vencedores. E este é um programa que nós temos o apoio cultural da Sal e Brasa, Churrascaria e Gourmet. E para satisfação nossa, hoje nós estamos recebendo aqui o senhor Jocélio Parente. O Jocélio é um dos diretores da JA Comercial, que é uma empresa que já foi várias vezes por nós homenageados. JA quer dizer Jocélio e Auricélio, que é o irmão dele. Então, uma empresa distribuidora de alimentos. Jocélio, satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Eu queria que, inicialmente, você falasse um pouco sobre o seu currículo pessoal. Depois a gente fala sobre a empresa. Meus cumprimentos, a satisfação é nossa. Como você falou, a gente já ganhou algumas vezes a sua homenagem, e para a gente é um prazer e uma honra. Eu sou nascido em Fortaleza, tenho 36 anos de idade, sou formado em marketing e pós-graduado em administração pela FGV. A minha carreira toda foi, além de estudar, foi trabalhar, né, com a família. A empresa veio através do meu pai. Hoje nós somos em 3 irmãos, sou eu, o Auricélio, meu irmão, e a Célia, onde a gente se divide, né, na condução da empresa. Certo, mas foi o seu pai que fundou a empresa? Foi. O seu pai que fundou, né? E eu te pergunto, agora vamos falar sobre a história da empresa, né? Como é que a empresa nasceu, aonde nasceu, onde tem atividades, quais são os principais produtos distribuídos pela empresa. Vamos falar tudo agora sobre a JA. Ok. A JA Comercial tem 19 anos no mercado, né? Antes, o meu pai veio de varejo, ele veio de Sobral, aqui para Fortaleza, e logo após o varejo ele colocou um atacado na Governador Sampaio, e desde então a gente está seguindo aí essa trajetória. E o nome da empresa, como era inicialmente? O nome da empresa? Era Comercial Jocélio. Comercial Jocélio, que é o nome do seu pai? Que é o meu nome. Ah, que é o seu nome. Quer dizer que o nome inicialmente era só seu. Era. Depois passou a ser JA, que é Jocélio e Auricélio. Isso. Certo. Então a empresa já completou 19 anos e atua nessa área hoje de atacado. É isso? Atacado e distribuição, né? O nosso foco principal é distribuição. Dentre algumas indústrias que a gente distribui, está a PepsiCo, aí a gente está falando de Todinho, de Avia Quaker, né? de Todd, a gente distribui Bung, e aí a gente está falando de Margarina Primor, Margarina Delícia, a gente distribui 3M, né, onde agora recente a gente foi escolhido pelo o Mercadinho São Luís, um dos principais fornecedores, onde faz um trabalho diferenciado dentro do São Luís em gestão de categoria. Fomos escolhidos justamente pelo trabalho que a gente faz na 3M. A gente está aí 3M, a gente está falando da linha Scott Bright, dentre outras, né? Certo. São produtos mais na área de quê? É na área de alimentos e na área Na área de alimentos e de limpeza. E de limpeza também, né? É. Certo. Quer dizer que você tem várias linhas, né, de distribuição de alimentos e de limpeza. Hoje a gente pode dizer que, falando dentro do supermercado, a gente tem, na maioria das categorias, distribuições exclusivas onde daria para atender o supermercado. Além do atendimento do supermercado,
A gente também atende loja de conveniência, né? Na parte de food service. Certo. Vocês vendem só no atacado, né? Não tem nada de varejo. A gente atende os varejos, né? A gente vende no atacado, mas hoje, com a mudança de mercado, com a necessidade do próprio varejista receber bem mais fracionado, a gente vende embalagens, às vezes 6 unidades, 3 unidades. Se a gente falar de uma loja de conveniência, a gente chega a vender de unidade. Certo. A gente atende restaurante, né? A gente distribui o azeite da Bung, que é o Andorinha. Então a gente vai lá no restaurante, se o restaurante tiver necessidade, a gente vende uma unidade de azeite para aquele restaurante. Ah, tá certo. Quer dizer que em pequenas quantidades também Em pequenas quantidades. Mas só para pessoa jurídica, né? Só para pessoa jurídica. Só para quem tem CNPJ. Isso. Né? Se a pessoa for lá comprar um produto assim, uma pessoa física, vocês não atendem, né? Não. Certo. Aonde funciona a sede da JA? Hoje a nossa sede fica na BR-116, quilômetro 13, Rua Duarte Coelho, 55. Interessante, José, eu já observei, já estiveram aqui outras pessoas do seu ramo, né, do ramo de atacadista, já teve aqui a JG, já teve aqui o Ribamar. Quer dizer, hoje no Ceará é forte esse segmento nosso, né? Hoje nós temos empresas sólidas trabalhando nessa área, não é isso? Com certeza. A gente comenta que aqui no Ceará tem bons distribuidores e o varejo do Ceará, comparado com o varejo do próprio Brasil e o varejo lá fora, principalmente o varejo de vizinhança, a gente está muito bem. Certo. Né? A gente tem lojas que proporcionam um bom conforto, lojas climatizadas, lojas com bom mix, que não deixa a desejar a nenhum varejo multinacional. Certo. A gente nota que o nível das lojas de varejo, dos supermercados, tem melhorado muito, né? O próprio Mercadinho São Luís, que começou com pequenas lojas, né? Com lojas com instalações mais simples, hoje você já tem lojas boas, grandes, com ar-condicionado, né? Essa rede super que eles criaram, né? Que juntou vários supermercados, né? Para que juntos eles atuem, possam comprar melhor, possam fornecer um preço melhor para o seu cliente. Tudo isso ajudou muito, né? Com certeza. E hoje você vê boas lojas, não só na aldeota, nos bairros mais com público já mais classe A. Se você for em outros bairros de Fortaleza, vocês vão ver lojas tão bem equipadas, com atendimento personalizado, né? Isso muito atendendo à demanda do crescimento do consumo. A nova classe C e B que vem crescendo, isso, né? Isso. E diria que, principalmente aqui no estado do Ceará, é onde esses distribuidores, que a gente pode também dizer que a parceria entre distribuidor e varejo tem feito com que tanto o varejo cresça como o canal distribuidor também cresça. Certo. Me diga uma coisa, José, qual é a diferença entre o atacadista e o distribuidor? Eu sempre faço uma confusão disso aí. O que é mesmo o atacadista e o que é o distribuidor? Uma das principais diferenças é que o distribuidor hoje ele é a extensão da indústria no ponto de venda. Se a gente vamos falar da JA. Hoje a JA ela positiva mês 7, 8 mil pontos de vendas. Isso quer dizer que a indústria, é humanamente impossível a indústria ter uma cobertura dessa. Então, quando a gente se titula distribuidor de uma indústria como a 3M, como a Bung, a gente é a extensão dessa indústria. Certo. Então, a gente tem, a indústria faz todo o trabalho junto da nossa equipe, de treinar a equipe, de capacitar, de falar com relação ao produto, característica de produto, entender qual o melhor mix para cada canal de supermercado. E no caso do atacadista, ele compra e vende mercadoria, né? Uma outra característica é que a gente é exclusivo
naquela categoria de produto. O atacadista não, né? O distribuidor ele vende especificamente aqueles produtos. E o atacadista pode vender vários produtos. Pode vender vários produtos, inclusive confitantes. Certo. O distribuidor não. Certo. Se você tem, digamos, um produto de uma linha, você só vende aquele. E o atacadista pode vender de outros concorrentes, não é isso? Pode vender de outros concorrentes. E mais, hoje, a explosão do Nordeste, a explosão principalmente do Ceará, a multinacional tem os números, a gente tem objetivos, né, para poder entregar a multinacional. Então, a responsabilidade, eu diria que a responsabilidade do distribuidor perante a marca que ele representa não vai só de comprar e vender. A gente tem que disponibilizar aquele produto em todos os pontos de vendas. Por exemplo, uma coisa que a gente recebe muito da indústria, antes de sair toda e qualquer mídia, a gente recebe pesquisa para ver se esse produto está bem distribuído, porque se ele não tiver muito bem distribuído, a gente vai estar pegando o investimento e talvez o consumidor está indo lá naquele ponto de venda, viu, foi impactado pela mídia do produto, foi no ponto de venda e aquele produto não vai estar lá acessível. Certo. Aquele mercado que existe ali na Governador Sampaio, ali é basicamente ainda dos atacadistas? São os atacadistas, foi de lá que vocês vieram de nós todos viemos, de lá, né? A gente... Mas praticamente todos já foram para a BR, já foram para instalações maiores, né? O pessoal da distribuição. Os que caminharam para a distribuição, né, na maioria estão hoje na BR, mas lá é a grande escola, foi onde todos... Vocês começaram lá também? A gente nasceu na Governador Sampaio, nascemos de um atacado de balcão, né, e logo depois, vendo a necessidade cada vez mais do atendimento lá no ponto de venda, o cliente, muitas vezes o varejista não quer se deslocar. Hoje o pequeno e o médio varejista, ele é o que compra, ele é o que atende o cliente, né? Ele faz um pouco de cada coisa e caminhando muito nessa tendência, a gente partiu para a distribuição e aí você parte para atender ele, mandar a mercadoria lá no ponto de venda, né? Ter um trabalho de vendedores, não só na questão no quesito de comprar e vender, mas fazer o trabalho de merchandising. Hoje a gente tem uma equipe de merchandising onde a gente lealtiza o ponto de venda, treina esse ponto de venda. Certo. E me diga uma coisa, e essa parte de entrega, é tudo com vocês? É frota própria ou vocês terceirizam isso? Hoje a nossa frota é 100% própria. Certo. Quer dizer que toda a entrega é com vocês? Toda entrega é com a gente. A gente pode dizer que a gente tem outra empresa dentro da JA. Porque tem algumas empresas que terceirizam isso, né? Isso. Mas no caso de vocês, não. A entrega é própria, né? A entrega nossa é própria. Certo. E eu te pergunto o seguinte, e você falou, vocês têm atividade só no Ceará ou vocês têm atividade em outros estados? Não, hoje a gente atende todo o Ceará, né? Um dos grandes desafios e meta para esse ano que a gente colocou foi atuar em todas as cidades, ter uma equipe de venda lá na localidade, né, com vendedor, com merchandise, e esse finalzinho de ano a gente tá fechando todas as cidades do interior atendidas pela nossa empresa. Certo, quer dizer que, digamos, um supermercado lá de Juazeiro, de Sobral, de Limoeiro, isso aí vocês atendem tudo lá? Hoje o supermercado lá de Jericoacoara, o restaurante lá de Jericoacoara. Roberto, pra você ter ideia, Jericoacoara a gente atende, o nosso carro vai até Jijoca, transfere para uma, acho que chama lá, uma rural, né? Um carro 4x4, e aí a gente consegue atender lá, Jericoacoara, Canoa Quebrada. Que beleza, quer dizer que vocês fazem todo esse atendimento com frota própria em todo o estado do Ceará? Em todo o estado do Ceará. Ah, tá certo. Bem, Josélio, nós vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.
Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. São usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania. Bem, meus amigos, nós voltamos hoje conversando aqui com o Jocélio Parente, ele que é diretor da JA Comercial, uma das maiores distribuidoras de alimentos e de produtos de higiene aqui do estado e talvez do Nordeste. Jocélio, vamos falar agora sobre os últimos trabalhos que vocês desenvolveram lá na empresa nos últimos 12 meses. Quais foram as principais atividades, projetos que vocês desenvolveram na empresa? Que credenciaram vocês a ganhar o nosso prêmio, né? Você sabe que o nosso prêmio é feito por um colegiado de formadores de opinião, votam jornalistas, publicitários, líderes empresariais, votação pela internet. Então, se vocês foram votados, é porque o público e os formadores de opinião reconheceram o trabalho de vocês. O que foi que vocês desenvolveram mais nesses últimos 12 meses? Hoje, uma das nossas maiores missões é desenvolver o varejo, né? Fazer com que esse varejo ele se fortaleça e consiga competir de igual para igual, né, com os varejistas multinacionais. Então, a gente tem alguns projetos, né? Hoje a gente tem um projeto que a gente chama de cliente parceiro. Projeto esse onde a gente tem um vendedor dedicado dentro do ponto de venda, e esse vendedor ele não faz o papel só de vendedor, né? Ele faz o papel de layoutização de loja, ele trabalha muito o mix da loja, ele sugere para esse varejista o que está girando mais. Que beleza isso, né? Quer dizer que vocês dão uma assessoria, né? Não só vendem, como dão uma certa assessoria ao cliente, não é isso? Isso. O outro projeto que está indo muito bem, que a gente está fazendo em parceria com as indústrias, é levar o treinamento para esse varejista. Então, o repositor de gôndola, né? A gente falar de característica de produto para que ele aborde a consumidora, para que, caso essa consumidora tenha alguma dúvida, ele esteja preparado para tirar essa dúvida, né? Certo. Quer dizer, ou seja, vocês dão uma consultoria ao cliente de vocês, né? Não é simplesmente uma venda que vocês fazem, né? Esse é um dos papéis do distribuidor, né? A gente brinca muito com nossos clientes que, com nossa linha de produtos, ele não tem que se preocupar. Quem tem que se preocupar em fazer o nosso produto girar no ponto de venda dele, precificar esse produto e deixar uma margem adequada, né? Para ele somos nós. Né? Certo. É para isso que a gente tem tentado trabalhar, para tentar fazer com que cada vez mais essa parceria se estenda e também fazer com que esse varejista confie em você, né? Criar um laço de confiança mútua, onde os dois lados estão em prol do melhor para o negócio. Certo. Quer dizer que essa é uma preocupação de vocês, né? Formar essa parceria com o cliente de vocês, né?
para que saia uma venda melhor e uma venda do produto bem apresentado ao cliente. Com certeza, porque não é de interesse nosso disponibilizar produto num ponto de venda que não esteja adequado nem para a localidade ou para o formato de loja, né? Então, esse é um papel nosso, a gente está desenvolvendo e está disponibilizando para aquele ponto de venda o mix adequado e fazendo com que cada vez mais o produto gire melhor no ponto de venda dele e quanto mais o varejista ganha, melhor para a gente, né? Certo, certo. É importante que o varejista fique satisfeito com o produto de vocês que ele está vendendo, não é isso? Com certeza. Não é uma relação de uma compra e venda, né? A gente não está lá para atender esse varejista só uma vez. A gente está lá para continuar com ele, para crescer com ele. Como você bem citou, o exemplo do Mercadinho São Luís, que hoje está indo muito bem. E tantas outras redes aí que a gente tem locais, lojas individuais. Hoje o estado do Ceará, diria que no Brasil é um dos estados que abrem mais lojas de varejo, lojas de vizinhança e como a gente vinha comentando, loja com excelente padrão, não só de preço, mas também de atendimento, né, de mix de loja. Não precisa hoje, falando não só em Fortaleza, mas nas principais cidades do nosso interior, hoje o consumidor ele não precisa mais se deslocar 3, 4, 5 quadras para fazer sua feira. Num raio de poucos metros, sem dúvida ele vai encontrar um bom supermercado, um bom varejo que vai atendê-lo. É impressionante, viu, José? Inclusive eu vi na imprensa que os grandes presidentes aí da CDL e da FCDL, o Freitas Cordeiro e o nosso amigo Honório Pinheiro, estão pleiteando junto ao novo prefeito criar uma secretaria de comércio, né? Alegando que Fortaleza é uma cidade que tem realmente todas as condições de ter um comércio bom, de um turismo bom, de um bom serviço, e que o comércio é uma das principais atividades hoje econômicas nossas. Você veja, por exemplo, a quantidade de shopping center que já existe em Fortaleza, que se está construindo em Fortaleza. Só na Parangaba são mais 2, né? A ampliação do Iguatemi, o shopping, esse Rio Palace que está sendo feito ali no Papicu. Já se anuncia um outro shopping também lá na Sargento Hermínio, do mesmo grupo. E a quantidade de supermercado, eu fico impressionado. Você tem ideia mais ou menos, José, de quantas lojas de supermercado tem em Fortaleza hoje? Você tem uma ideia das várias cadeias? A Nielsen aponta 40 mil pontos de vendas, distribuído entre pontos frios, bares, restaurantes. Né? Esse é um dado que a 40 mil pontos aponta. De venda em Fortaleza. No estado, né? No estado do no Ceará. Estado do Ceará. Tá certo. Computando aí bares, restaurantes, certo, loja de conveniência, supermercados, né? Certo. Que é um número bastante representativo, né? Com certeza. Isso realmente é muito bom. Isso mostra realmente a tendência nossa, a vocação nossa do cearense para o comércio e para o serviço e o turismo, né? E a nossa expectativa com relação ao nosso próximo prefeito é bastante positiva. A gente, hoje, falando do nosso governador, a gente consegue sentar, conversar, trocar ideias. Ele é uma pessoa que escuta, né? E a gente está com uma expectativa muito boa com relação à prefeitura, para que a gente comece a cada vez mais entrar no entendimento, né? Saber quais as oportunidades que a gente tem, onde precisa melhorar. Acredito que esse é um modelo de gestão muito boa, porque pelo menos você consegue sentar e trocar ideias, conversando é que a gente se entende. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente está, digamos, vivendo um momento muito bom no turismo do Ceará, né? No turismo de Fortaleza. O governador Cid Gomes está fazendo aí obras maravilhosas, inclusive esse novo centro de feiras e eventos. A prefeita Luiziane criou uma secretaria de turismo. Eu acho que realmente nós estamos vivendo um momento muito bom para o turismo do Ceará, que você sabe que tudo isso incrementa cada vez mais o movimento sem do comércio, dúvida. né? Hoje lá dentro da
da estrutura da nossa empresa. A gente tem uma divisão que a gente chama de Food Service, que é uma divisão voltada para o desenvolvimento de bares, restaurantes, visando justamente esse crescimento que vai vir aí a partir do próximo ano com a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, o crescimento do turismo no interior. Hoje, como a gente citou, Jericoacoara, você vai lá, é fantástico o movimento. A gente, nas regiões litorâneas, o nosso percentual de crescimento vem cada vez mais superando nossas expectativas. Certo, certo. E eu te pergunto, Josélio, e para os próximos 12 meses? Nos próximos 12 meses nós estamos aí já se avizinhando o ano de 2013. Como você falou, em julho de 2013 já tem a Copa das Confederações. Então, para esses próximos meses aí, quais são as ideias de vocês? A gente, já no próximo ano, a gente já muda, a gente sai da sede que a gente está hoje para uma sede um pouco maior, com mais estrutura, já pensando no crescimento. Lá na BR mesmo? Na BR-116. Esse ano a gente está prevendo, a gente previu um crescimento em torno de 20%. Acredito que a gente vai fechar com 18% de crescimento em relação ao ano anterior. Acima da perspectiva de vocês? Da previsão de vocês? A gente estava prevendo 20%, né? Então, essas mudanças do cenário do Brasil, o próprio Brasil mudou um pouco a taxa de crescimento. E se a gente olhar aqui, a nossa taxa de crescimento do Brasil vai girar em torno de 1,5%. Crescer em 2 dígitos é algo considerado. Sem dúvida. Para isso que a gente está indo para uma nova sede, a gente vai ter uma capacidade de armazenagem, de expedição 3 vezes maior do que a gente tem hoje. E no próximo ano a gente está estudando a possibilidade de abrir uma filial lá na nossa região sul, lá no Cariri. Certo, certo. Seria lá para atender aquela área do Cariri, que é uma área, sem dúvida nenhuma, que está desenvolvendo muito também. Hoje a gente atende a área do Cariri através da nossa sede, mas a gente está a 600 quilômetros de distância, então esse vai ser um projeto para 2013. Você falou aí na Bunge, né? Bunge é uma empresa que vocês distribuem os seus produtos, né? Isso. Quais são os principais produtos da Bunge? A Bunge é margarina Primor, margarina Delícia, azeite andorinha, óleo de soja. E tem também essa parte de farinha de trigo, não? Tem a parte de trigo. Também. Na parte de trigo a gente não trabalha com a... porque aqui já existem moinhos, né? Como Dias Branco, Gereissati, Macedo. Quer dizer que essa parte você não vende aqui, porque realmente já tem aqui várias indústrias dessa área, né? Josélio, eu te pergunto, a sua área lá na JA é a área comercial, né? É eminentemente a área comercial. E o Auricélio cuida mais da parte administrativa financeira? Administrativa financeira. Ah, tá certo. E tem mais a sua outra irmã, tem minha irmã Célia, que ela é focada na parte financeira, e o Auricélio também se divide em outros negócios que a gente tem. Certo. E era isso que eu queria perguntar. Eu sei que vocês têm outras empresas também do grupo, né? É na área de quê? De construção civil, que vocês atuam? A gente tem uma empresa, uma construtora, a gente começou agora também nesse ano de 2012. Como é o nome da construtora? A construtora que a gente tem? Sim. É a... Fugiu o meu nome. Não tem como... É tão nova que você não lembra o nome ainda. Mas você perguntou o nome da construtora, do grupo de vocês? O grupo como um todo é a JA Comercial, né? Ah, certo. A construtora é também o mesmo nome? A construtora, o nome é Plenos. Plenos, certo. Quer dizer que é uma área que também vocês atuam, né? Isso. Certo. Ô, Josélio, nós estamos aí já quase chegando ao final da nossa entrevista, mas aí eu queria que você, para a gente encerrar, você falasse um pouco sobre as esperanças, as perspectivas que vocês têm aí. Você já falou en passant da nova administração do Roberto Cláudio, né, que deve assumir no dia 1º de janeiro, vem aí formando a sua equipe. A gente tem certeza de que ele, que fez um trabalho muito bom na Assembleia, também vem a fazer aqui.
já anunciou que vai dar continuidade a muitos projetos iniciados pela prefeita Luiziane. A gente sabe que a prefeita Luiziane estava com os projetos aí, inclusive já com os recursos garantidos, como da Beira-Mar, da Praia do Futuro, e nós sabemos da capacidade do novo prefeito Roberto Cláudio. Diga aí quais são as suas perspectivas para essa nova administração. As nossas perspectivas são as melhores possíveis. A gente acredita que algumas atitudes que ele vai tomar, tipo o bilhete único, vai dar mais mobilidade, né? A gente, como falou, a gente entrega o produto lá no ponto de venda. Hoje a nossa cidade a gente tem muito problema de engarrafamento, tráfego de caminhões. O próprio Roberto Cláudio, quando esteve com a gente sinalizou a nossa preocupação com relação ao governador Sampaio, que entra gestão e sai gestão. Continua aquele problema. Né? Que se fala que vai tirar o governador Sampaio de lá. E o governador Sampaio hoje, quer queira, quer não, é um polo produtivo da nossa cidade, gera muito fluxo. Tem muita gente que hoje vem do interior fazer suas compras lá na cidade, e essa pessoa encosta o carro dele lá, o caminhão, para se abastecer, não só de mercadoria, mas aproveita, vai no centro da cidade, né? Certo. Então, assim... Ali é um local ainda estratégico, né? Para quem vem, principalmente do interior, fazer compras, não é isso? Sem dúvida. Certo. Perfeito, Josélio. Então, eu queria agradecer a você, a sua presença aqui no nosso programa. Foi uma satisfação tê-lo aqui. E eu queria aos telespectadores agradecer a audiência. Este programa vai ao ar no domingo às 19 horas, com reprise na segunda-feira às 7h30 da manhã, com reprise na quinta-feira às 14 horas e com reprise também agora na sexta-feira às 20 horas. E na quinta-feira subsequente à primeira apresentação, e essa entrevista vai para o YouTube, no www.youtube.com/PPE-eventos. Este programa teve o apoio cultural da Sal e Brasa, na Avenida da Abolição e no Shopping Del Passeio. Muito obrigado a todos pela audiência, uma feliz semana. TV Fortaleza, na Casa do Povo, a voz da cidadania.